Muito bom dia, meus queridos. Hoje o nosso salmo é o Salmo 40. Salmo 40, o verso para a nossa reflexão é o verso 2, que diz assim: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Meus lindos, o Salmo 40 é um salmo muito conhecido, né? É um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Inclusive nós brincamos, né, com as pessoas que estão querendo casar, querendo encontrar uma pessoa. E aí a gente diz assim: fique no Salmo 40, que é o versículo 1, né? Esperei com paciência no Senhor. Então, às vezes a gente brinca também, que aí algumas pessoas, quando a gente fala Salmo 40, fique no Salmo 40, ela diz: não, eu já estou no Salmo 70, que é ao contrário, né? Apressa-te, ó Senhor, em livrar-me. Enfim. Mas eu escolhi o verso 2 porque tem um segredo interessante aqui que eu descobri. O salmista diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Eu fui procurar saber o que era um charco de lodo. Um charco de lodo é uma poça. Na verdade, existem dois tipos de charco de lodo. Nós temos uma poça pequena, que é aquela que se acumula, é uma poçazinha de água que se acumula água da chuva, ou de um rio que se secou, enfim, ou que está se secando. E neste charco geralmente ali tem fauna, né? Tem alguns micro-organismos, enfim. Você já entendeu mais ou menos o que é esse tipo de charco de lodo, que é uma poça pequena. Porém, tem outros tipos de charco de lodo que podem ser considerados charco grande, né? Uma poça bem grande, que inclusive é o habitat natural de hipopótamos, enfim, que são lugares também barrentos, basicamente sujos ali, né? Que tem muitos micro-organismos. E a gente, lendo o versículo 2, a gente percebe que o salmista não está falando de um charco pequeno, né? De uma poça pequena. Ele está falando de um lago, como a gente lê aqui na primeira parte do versículo. Tirou-me de um lago horrível. Então, o charco que ele está falando aqui é uma poça suja, como há que um hipopótamo gosta de estar. Ele diz: me tirou de um charco de lodo, um lago horrível. E às vezes nós estamos em um charco de lodo, às vezes nós estamos em uma poça, sujos, estamos ali doentes, e aquele ambiente está mais contribuindo para que a doença aumente, para que se torne mais crítico. E o salmista está dizendo: ele me tirou deste lugar, ele me tirou deste lugar de sujeira, ele me tirou deste lugar de podridão e pôs os meus pés sobre uma rocha. Então ele não só me tirou de um lugar sujo, de um lugar barrento, de um lugar onde me proporciona doenças, mas como também firmou os meus pés numa rocha. Ou seja, ao mesmo tempo que o charco de lodo é uma poça suja, também uma poça que faz os pés escorregarem. É um ambiente que traz desequilíbrio. O salmista está dizendo: ele me tirou de um lugar de desequilíbrio e me colocou no lugar de fortaleza, no lugar de base, de estrutura. Firmou os meus pés numa rocha, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Ele não só me colocou numa rocha, em um lugar de base, de estrutura, ele também
firmou os meus passos, tirou a dúvida, tirou a incerteza. Que Deus tire você de um charco de lodo, que Deus coloque os seus pés numa rocha e que Deus firme os seus passos. Que este dia seja um dia de bênçãos e de vitórias, que você viva um tempo de firmeza, de base, de tranquilidade, de certeza na sua vida. Em nome de Jesus, eu te amo em Jesus Cristo.